Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Assim como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos uma live com assuntos voltados à saúde e segurança no trabalho, tá? Todas as terças-feiras, às 20 horas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andressa Cortes, sou técnica de segurança do trabalho há mais de 13 anos, sou tecnóloga também, estou concluindo agora em dezembro, no final do ano, a engenharia ambiental e sanitária e durante esse tempo eu fiz uma pós-graduação de sistema de gestão integrado, que tem tudo a ver com a live de hoje, né? E ergonomia, então eu também sou ergonomista, tá? E eu aqui no Instagram, boa noite Anderson, aqui no Instagram eu ajudo profissionais de saúde e segurança do trabalho, né, especialmente técnicos de segurança que são inexperientes ou inseguros, né, têm pouca experiência, a se tornarem profissionais desejados pela empresa. E o nosso tema da live de hoje é como fazer uma gestão de saúde e segurança do trabalho, né? Como fazer uma gestão de SST. Né? Inclusive eu tenho muitos alunos, né, que são alunos lá do mapa do TST diferenciado, que comentaram comigo que viraram alunos justamente porque tinham já uma experiência, né, na parte operacional, mas queriam adquirir esse conhecimento assim mais aprofundado na parte de gestão, né, na parte de documentação, que é o assunto da nossa live de hoje. Boa noite, Ana Paula. Adoro ver os alunos aí do mapa entrando nas lives também, né? Eles já fizeram todo o curso e continuam aqui, né, acompanhando, participando, também compartilhando, né, experiências e tirando dúvidas também, né? Gosto muito de ver vocês que já são alunos aqui também, tá? Então hoje nós vamos falar como fazer uma gestão de SST. É um assunto que é bem amplo e por isso gera muitas dúvidas, muitas perguntas. Tá? Às vezes os profissionais eles entram na segurança do trabalho, acabam se direcionando de propósito ou não para uma parte mais operacional e não tem tanto esse contato com a parte da gestão. E aí ao longo do tempo acaba sentindo falta ou até acaba existindo uma necessidade, conforme, né, vai evoluindo ou trocando de empresa, né, enfim, quer aprofundar os seus conhecimentos. Então aí acaba sentindo essa necessidade, né, de entender um pouco mais a parte de gestão de SST, que particularmente é a área que eu mais me identifico, né? Eu sou apaixonada por processos, eu gosto muito dessa parte de gestão. Foi por isso que eu fiz a pós-graduação, né, em sistema de gestão integrado, inclusive, por gostar muito disso, né? E eu tive a oportunidade ao longo dos anos de poder criar teorias, digamos assim, e só que executar, implementar, testar, né, para ver o que funcionava e o que não funcionava nas empresas que eu passei, né? E é isso que eu costumo compartilhar, não somente, né, teorias, mas as minhas experiências, né, as minhas vivências com o pessoal aqui, tanto os seguidores no Instagram, né, como também lá nos nossos encontros, né, e nas aulas lá do mapa, tá? Então, gente, gestão de SST, né? O que é a gestão de saúde e segurança do trabalho? Então, a gente pode dizer, tá? De uma maneira bem teórica, que é um conjunto de atividades gerenciais para prevenção e o controle dos riscos ocupacionais. Tá? Então, sendo assim, são ações que visam a manter o ambiente de trabalho totalmente seguro. O objetivo, pelo menos, é esse, né, gente? Então, isso é a gestão de SST. E o que as pessoas confundem muito do meu ponto de vista
em relação à gestão de SST, tá? Eu vejo que se fala muito de gestão comparado ao PGR, né? Que lá consta o nosso inventário de risco. E aí muitas pessoas acreditam que, eu tenho um PGR, eu contratei lá uma empresa para fazer o PGR, então eu tenho uma gestão de SST. Tá? Só que fazer e ter uma gestão de SST é muito mais além do que simplesmente ter um PGR. Tá? Tem muito mais coisas por trás disso. O PGR é uma das ferramentas, é um dos programas que a gente faz um gerenciamento de risco. Ele faz parte da gestão? Faz, mas não é só isso. Até porque não adianta nós termos um PGR de gaveta, né? Como nós tínhamos os nossos PPRAs, que a grande maioria acabaram se tornando também um programa de gaveta. Quando o PPRA foi criado, ele não foi criado para ser um programa de gaveta. E o PGR surgiu justamente com essa ideia e com uma estrutura de que ele não se tornasse a mesma coisa, né? Não se tornasse um documento de gaveta, que fosse um documento vivo, tá? Infelizmente, nem todo mundo entendeu isso. Eu vejo, principalmente empresas que não têm um SESMIT estruturado, né? Empresas menores não têm essa obrigatoriedade, então acabo não tendo um SESMIT ali estruturado, contratando uma empresa para fazer o PGR e um ano depois ou até 3 anos depois pede para fazer uma atualização. E aí vira o quê? Vira um PGR de gaveta. Aí sim, nesses casos, é que simplesmente ter um PGR não é ter um sistema de gestão de SST. Tá? Nós dizermos que esse PGR ele realmente é funcional, ele precisa se manter atualizado, o plano de ação ele precisa ter um acompanhamento também, e toda vez que eu tenho uma ação desse plano de ação ali desse PGR que é concluída, por exemplo, isso precisa ser atualizado lá no meu inventário de riscos. Então, ele seria um programa, um documento vivo, funcionando dessa maneira, ele é uma excelente ferramenta para manter uma gestão de SST. Tá? É só isso? Não. Mas, funcionando como deveria, é boa parte, ajuda bastante. Inclusive, gente, antes do PPRA, digamos, se tornar o PGR, antes de surgir o PGR, já tinha trabalhado em empresas que tinham um sistema de gestão integrado e essa parte do sistema de gestão era muito parecida, inclusive, com o próprio PGR, tá? Com a funcionalidade, né, que é o PGR, que é levantar riscos, determinar medidas preventivas, manter um plano de ação para essas oportunidades de melhorias e acompanhar essas ações, tá? Isso aí é uma boa parte do sistema de gestão. Eu acredito que eu não tive dificuldade na migração do PPRA para o PGR por causa disso, né? Porque eu já tinha a prática de trabalhar dessa forma, né? De trabalhar assim, digamos, com o inventário, já um levantamento de perigos e riscos. Até porque trabalhei em empresas que tinham ISO, então já tinha que ter um sistema de gestão. Tá? Então, gente, um sistema de gestão de SST não é somente eu pedir que seja elaborado um PGR ou eu simplesmente ter um PGR lá guardadinho na minha gaveta. Tá? É muito mais do que isso. Tá? E um sistema de gestão, ele não existe só um, não é uma regra. Tá? Não é não está escrito determinado que deve ser assim, assim, senão está errado. Não, existem mais de uma forma de fazer gestão. A empresa, ela pode determinar qual é que funciona melhor para a realidade dela. Como, por exemplo, nós temos a própria ISO, né? As normas ISO, que elas têm ali orientações
para fazer um sistema de gestão. Então, se a empresa, a organização, ela é certificada, ela tem ali todo o amparo e toda a orientação para fazer o seu sistema de gestão e manter ele, tá? Tem até a própria ABS 8800, né, que também tem orientações em relação a um sistema de gestão, inclusive a NR1, o próprio PGR, Inventário de Riscos, ele foi feito pensando muito nessa norma, tá? E pensando mais além ainda, nós temos o que nós conhecemos de o sistema Dupont. Quem aqui já ouviu falar ou já conheceu uma empresa que implementou ou existe lá implementado o sistema Dupont? Comenta aí para mim, eu conheço, eu já vi, eu já ouvi falar. Para quem nunca ouviu falar no sistema Dupont, eu vou fazer um resumo para vocês assim da história, para a gente não fugir muito aqui do nosso foco. A empresa Dupont, ela era uma empresa no início de fogos de artifício, tá? E eles tiveram um acidente muito grave lá na fábrica. E tiveram muitas pessoas feridas, né? Enfim, e aí devido a esse acidente grave, eles resolveram aí sim implementar uma cultura de segurança e um sistema de gestão para que isso não acontecesse de novo, tá? Só que o programa dele de gestão da empresa Dupont, ele deu tanto resultado, foi tão bom que eles resolveram compartilhar e vender a ideia do sistema Dupont. Então, um sistema, gente, as empresas que trabalham com sistema de gestão Dupont, é assim, ó, vamos dizer assim, é o sonho de qualquer técnico trabalhar lá, tá? Porque a segurança, ela funciona sozinha. Faz parte da cultura da empresa e é compartilhada entre todos, tá? Não é aquela coisa de que tudo é o técnico, é ele que tem que ver, não. É enraizado lá. A gente apoia, nesse caso, o sistema como um todo. Não é só o único responsável por ele. Então, assim, ó, é realmente espetacular. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar algumas empresas que tinham esse sistema, que começou, infelizmente, por causa de um acidente grave. Normalmente, as empresas, elas têm essa conscientização e resolvem implementar um sistema de gestão de SST, normalmente ou porque teve um acidente muito grave, né, e normalmente envolvendo até óbitos, e aí eles resolvem até para melhorar a visão da empresa perante a sociedade, fazer uma mudança muito drástica, né, acontecendo assim algo bem grave, aí acaba acontecendo uma mudança assim rápida, tá? Essas mudanças, quando vem depois de um acidente grave e fatal, ela é bem rápida, tá? É implementado rápido, até porque as pessoas levaram um susto, né? Elas viram o que pode acontecer, então é rápido de se implementar. Ou, gente, é o trabalho formiguinha, é aquele que às vezes leva anos, né, para se implementar e tem que vir de cima para baixo, né? Não tem como uma cultura de segurança ser implementada de baixo para cima, ela tem que vir de cima para baixo. Então existem essas duas formas. E o sistema Dupont não foi diferente, né? Ele existiu devido aí a um acidente grave que teve, e aí eles acabaram aí criando um sistema de gestão. Deixa eu ver aquilo que o José comentou. Pra mim é igual caviar, nunca vi, nem ouvi, escutei falar pela primeira vez. Você nunca não tinha ouvido falar no sistema Dupont? Ai, que bom aí que eu trouxe uma curiosidade então pra vocês. Mas é assim, gente, é aquele tipo de empresa que você não caminha, por exemplo, olhando o WhatsApp, olhando mensagem no celular, tá? Você pode ter certeza que se estiver caminhando, você pegar o celular na mão, não vai dar 1 minuto, vai ter um funcionário, dependente de cargo, função, não interessa, ele vai te chamar a atenção. É nesse nível de cultura que tem uma empresa que tem o sistema Dupont.
Bom, deu para perceber que eu sou fã, né? É porque realmente funciona. Tá? Das empresas que eu conheci, que eu tive assim, que eu tive a oportunidade de conhecer, eu percebi que até o sistema do POM ele funcionava assim muito mais enraizado do que uma ISO implementada, sabe? Eu tive inclusive a impressão de que às vezes a ISO ela estava implementada ali só no papel, só para auditoria, né? Sabe? Só papelada aquela para auditoria. Já o sistema do POM não, realmente a empresa ela vive aquilo, tá? Não é algo assim que tá só no papel. É a realidade, é o dia a dia da empresa. O José falou, tem um indicativo ou link onde posso estudar esse sistema? José, eu vou dar uma pesquisada, eu vou procurar aqui no Google, porque eu vou te ser bem sincero, eu lembrei dessa história, eu conheço ela há muito tempo, faz tempo que eu não leio sobre isso. Tá? Eu só tenho o conhecimento dela pela vivência que eu tive em algumas empresas. Mas deixa eu dar uma procurada, e aí eu achando eu te mando ali no direct. Mas é o sistema do POM, como é que se escreve, tá? É DUPONT, do Ponte, se escreve. Vocês podem aí dar uma pesquisada sobre isso. Aqui no Sul teve algumas empresas, inclusive uma das empresas que eu vi, eles começarem a implementação, foi uma empresa que teve um acidente muito grave também, onde faleceram 5 trabalhadores na explosão de um silo. Eu recém tinha me formado, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa antes do acidente, que eu confesso pra vocês que eu recém-formada, com as normas tudo na cabeça, a gente sai com aquela coisa achando que a gente vai cumprir a risca, a norma, e se apavora, se vê uma coisinha ali que tá fora, e era esse sentimento que eu tinha, disse, meu Deus do céu, como que foi? Eles trabalham assim, assado, uma empresa desse tamanho, enfim, realmente era uma zona. E aí, infelizmente, teve esse acidente que foi bem grave, né? Tiveram 5 óbitos e uma ou duas pessoas, teve um que teve o corpo bastante queimado, até que cheguei a conhecer ele. E aí, depois desse acidente, eles implementaram o sistema do POM e aí eu tive a oportunidade lá também, como prestador de serviços, né? Depois da implementação, e era outra empresa. Isso eu tô falando, gente, coisa assim de 2, 3 meses depois do ocorrido, né? É por isso que eu digo, a mudança é muito rápida. Principalmente quando tu perdeu um colega, tá? As pessoas acabam se conscientizando. Infelizmente, essa mudança rápida, normalmente ela acontece após uma fatalidade como essa, né? Se não, gente, é o nosso trabalho formiguinha, aquele trabalho árduo que a gente tem, que a gente sabe que não é fácil, mas no final é bem satisfatório, tá? Até vou contar uma história para vocês depois, de uma empresa que eu trabalhei uma vez e fiz todo o sistema de gestão do zero. De eu chegar e não ter nada, e quando eu saí de lá, tava tudo funcionando sozinho já, tudo bonitinho, um sistema todo implementado. Vou contar para vocês o que eu fiz, por onde que eu comecei e como é que foram os resultados, tá? Mas antes de eu contar essa história, gente, vamos fazer uma coisa, vamos compartilhar a live para que mais pessoas aí possam aí conhecer também essa história e para que a gente possa compartilhar essa experiência. Faz o aviãozinho, eu vou fazer o aviãozinho aqui também junto com vocês, ó. Compartilhar com um colega de profissão, tá? Não sai compartilhando para todo mundo, né? Vamos escolher aquele colega que a gente gosta, porque coisa boa a gente compartilha com quem a gente gosta e vamos compartilhar com ele e chamar ele para live, tá? Eu compartilhei aqui e agora cada um compartilha aí com uma pessoa também, tá? E falando, gente, em sistema de gestão, em gestão de SST, por que é importante, tá? Primeiro, por quê? Qual é o resultado que a gente tem nisso? Aquilo que todo técnico de segurança quer, né? Na verdade, são duas coisas que todo técnico de segurança quer. Se tem alguém aqui que não quer uma dessas duas coisas, já sinaliza aí pra mim, porque eu quero muito saber quem é. Porque se tem uma coisa que os técnicos de segurança querem, é essas duas coisas que eu vou falar. Que são duas coisas que são... Por isso que é importante nós termos o sistema de gestão de SST.
Primeiro, gente, por que ter um sistema de gestão? Ele evita acidente, né? Não é o que todo técnico de segurança quer, evitar acidente? Qual técnico que quer ter acidente? Que quer ter que socorrer, né, um colega que se machucou? Nenhum, né? A gente nunca quer. E um sistema de gestão, ele é eficiente, ele funcionando, ele evita sim acidentes, tá? É de um dia para a noite? Não. Até porque um sistema de gestão, ele não é implementado, ele não é enraizado na cultura da empresa e dos funcionários do dia para a noite. Mas ele funcionando, ele estando rodando, ele evita sim acidente, tá? E eu posso provar, porque eu já vivenciei isso várias vezes, muitas vezes. Posso dar aqui vários exemplos para vocês, porque teve várias empresas que eu passei, depois que eu aprendi a implementar um sistema de gestão, que todos os recordes que tinham de assim, acidentes foram batidos, e foram batidos de novo, e de novo, e de novo. Então, funciona, tá? A gente só precisa saber implementar. E claro, a gente não faz nada sozinho. A empresa tem que participar disso ativamente e tem que vir de cima para baixo, tá? A gente sozinho, nós, técnicos, SESMIT, pode ser engenheiro, técnico, seja o que for, qualquer membro do SESMIT, não faz nada sozinho. Nós precisamos do apoio da alta direção e dos funcionários. Aí nós conseguimos sim implementar um sistema de gestão mesmo do zero, como eu já fiz, e sim eliminar ou minimizar 90% dos acidentes. Eu já trabalhei em empresas que eu entrei não tinha nada de sistema de gestão e tinha 3, 4 acidentes todos os meses, e o último recorde que tinha, que foi quando eu saí de lá, a gente já estava mais de um ano sem ter nenhum acidente, tá? Então tem como. Levou tempo para isso acontecer? Claro que levou. Não foi de um dia para a noite, mas tem como, tá? Qual é o segundo motivo que é importante ter um sistema de gestão? Além de evitar acidente. E que a gente sabe, né, que todo técnico de segurança também quer. Né? Tem algum técnico aí que tá na live que não quer evitar acidente? Se tem, já comenta aí pra mim que eu quero saber quem é. Mas eu acho difícil. O que é a segunda coisa? No momento que você tem resultados, o que acontece com nós, membros do SESMIT? Mesmo sabendo que a gente não trabalha sozinho, né? Os resultados não são exclusivos do SESMIT, sendo o resultado bom ou ruim. É sempre um trabalho em conjunto. Mas o que acontece com aquele membro do SESMIT, com aquele técnico de segurança? Ele faz o quê? Ele se destaca na empresa e ele se destaca no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele é visto como uma pessoa que conseguiu implementar um sistema de gestão. Ele conseguiu ter resultados e ele provou os resultados, tá? Porque resultado, gente, também não é só evitar o acidente, não é só não ter acidente, mas é que a gente tem que ter evitado que vários outros acontecessem. Mesmo que passou... A empresa que eu trabalhava tinha 2 acidentes todo mês. Daqui a pouco passou 3 meses, não teve nenhum, aconteceu. Eu sou um técnico ruim? Não, imagina quantos foram evitados durante esses 3 meses, né? Já foi uma grande mudança. E a mudança é sim aos poucos, tá? Não é de 4 por mês, há 1, 2, 3 anos, de repente não aconteceu mais nenhum. Não, ela acaba acontecendo, pela minha experiência, dessa forma mesmo, gradativa. Né? Você vai ali, bate o primeiro recorde, e aí vai indo, aí passou, aconteceu um acidente mais leve, não tão grave, mas aconteceu, aí daqui a pouco o outro é mais leve ainda, até daqui a pouco não acontece mais, tá? O que a gente não pode fazer depois é relaxar, né? Não aconteceu nenhum acidente, então aí todo mundo relaxa, acha que essas coisas não acontecem por aqui, só acontece com os outros, e aí quando vê, acontece de novo. O que nós temos é que sempre manter ali o sistema funcionando, independente disso, tá? Então, acertei, não é? 2 coisas que todo técnico quer, pelo menos uma delas, né? 2 delas, né? Não é isso? Evitar acidentes e se destacar na empresa e no mercado de trabalho. Quem não quer, não é?
querer investir então o meu tempo, ou quem sabe até dinheiro, para fazer algum curso, comprar algum livro, né, estudar sobre o assunto, para mim estudar e me aperfeiçoar em sistema de gestão. Por quê? No momento que você tem resultados, você se destaca ali no teu ramo de trabalho ou na empresa que você trabalha, e aí o que você ganha? Você ganha respeito profissional. Qual é o profissional que não quer ser respeitado? E isso, acredito, do meu ponto de vista, pelo menos, que vale para qualquer profissão, não é? Todo profissional quer ser respeitado. O técnico de segurança ele não vai ser diferente. Ele também quer ser respeitado, né? Então, por isso, a importância da gente investir tanto o nosso tempo quanto o nosso dinheiro se aperfeiçoando, lendo, estudando sobre o assunto, tá? Porque até quando a gente fala em investir, gente, eu pelo menos, do meu ponto de vista, acredito que não é só dinheiro, porque o nosso tempo vale muito. O meu tempo vale muito, pelo menos. O meu tempo ele é curto, eu faço muitas coisas num curto espaço de tempo. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, eu analiso bem se é realmente válido ou não. O meu tempo vale muito. Então, para mim também, até para estudar algum assunto, eu realmente tenho que acreditar que ele é valoroso para mim, para valer o meu tempo. E eu acredito sim, tanto que eu já estudei muito sobre esse assunto, eu fiz até uma pós-graduação sobre isso, porque eu acredito que é importante para a gente ter resultados ali no nosso trabalho, poder se destacar ali na empresa ou até no mercado de trabalho, no nosso ramo, na nossa área, e assim até conquistar o respeito, não só da diretoria, da gerência, né, mas dos trabalhadores, tá? Eu particularmente, eu fico satisfeita demais, eu fico feliz demais quando um trabalhador ele vem e elogia o meu trabalho. Até porque, gente, normalmente a gente é taxado como chato, né? Enfim, então vinha uma pessoa que é ali do chão de fábrica, né? Que é ali do operacional, que é um colega, elogiar, falar que eu sou uma ótima técnica, ou até que pena que você vai sair da empresa, né? Porque você é uma ótima técnica, ou vem trabalhar com a gente, vem pra cá também, né? Enfim, para mim é uma gratificação muito maior, inclusive, do que ouvir isso de um gerente, de um chefe meu, né? Porque é daquela pessoa que tá ali no dia a dia contigo, muitas vezes nem sabe direito qual é a nossa função, o quanto de coisa a gente faz e mesmo assim ele reconhece o nosso trabalho. Eu fico feliz demais. Para mim, isso é o melhor respeito que eu, como profissional, posso ter, né? Que é o do meu colega, né? Mas a gente sabe que, né, para se ver bem, se dar bem, digamos assim, na empresa, a gente precisa, claro, também ser respeitado ali pela diretoria, né, pela gerência, né, enfim. E aí que existem, né, as técnicas e ferramentas para isso, que de repente a gente faz uma live falando só sobre isso, porque é muito assunto, é muito pano para manga em como a gente vender e mostrar, na verdade, né, o nosso trabalho. Não deixa de ser de vender o nosso trabalho, né? A gente mostrar tudo aquilo que foi feito e não ficar só aparecendo aquilo que deu errado, o acidente que aconteceu, mas todos os outros que foram evitados, né? Tem como mensurar, tem como mostrar isso, tá? Então, qual é o maior benefício de eu ter um sistema de gestão? Então, além de eu ter menos incidentes, menos acidentes, menos desvios, eu vou ter o quê? Muito mais resultados, né? E vou ser muito mais respeitado ali onde eu trabalho, né? E aí eu vou ter também aí a sensação, né, maravilhosa que é de você ficar atingindo recordes de sem acidente. Não é só um placar, tá? Não é só bater um recorde. Para mim é muito mais do que isso, porque significa que o trabalho deu resultado. Para mim isso é um resultado e não é um resultado de uma coisinha que se fez. Não, é o resultado de muito trabalho, né? É um resultado de muito empenho e por um bom tempo às vezes, né? Então, para mim sempre é uma satisfação quando todas as vezes que eu bati um recorde
de dias sem acidente. Mesmo sabendo que é óbvio que não é um trabalho sozinho, é um trabalho em conjunto, mas é uma satisfação muito grande a gente saber que a gente participou daquilo ali. Tá? E se eu não fizer? Dá muito trabalho, né? Enfim, não quero, não sei como. Se eu não fizer um sistema de gestão de SST, o que será que pode acontecer, gente? O que pode acontecer? Alguém comenta aí pra mim. Empresas que não têm sistema de gestão porque não querem, ou porque não aceitam, porque não seguem as regras, ou simplesmente porque não tem alguém que saiba fazer. Independente do motivo, o que vocês acham que acontece se não fizer? Os resultados acho que não vão ser muito bons, né? Nós podemos ter acidente, nós podemos ter afastamentos por doença ocupacional, porque não é só o acidente, né? Tem a questão da doença ocupacional também. Então, tudo isso pode acontecer. Então, traz o quê? Prejuízos para o trabalhador, para aquela pessoa que está lá trabalhando, mas também traz prejuízo para a empresa, né? Porque ela vai ter que arcar com os custos de acidente, doença, de repente ter uma maior alíquota para pagar lá, referente ao financiamento, né? Ao financiamento desse pessoal que pode estar afastado ao INSS, né? Enfim, vai ter também ainda custos, né? Financeiros. E aonde que eu vejo que as pessoas mais erram quando elas entram numa empresa e querem fazer um sistema de gestão? Eu entrei na empresa, eu quero me destacar aqui na empresa, eu quero fazer um bom trabalho, eu vou organizar essa documentação e eu vou fazer um sistema de gestão que realmente funcione, né, e que ele rode. Qual é um dos principais erros que eu vejo que as pessoas fazem? Por quê? O que acontece? Elas entram na empresa, primeira coisa que elas fazem é, vou olhar a documentação que tem aqui de segurança. Aí abre o PGR, existe um PGR, vê ali a data que ele foi elaborado, vê que existe um PCMSO, vê a data que ele foi elaborado, dá uma olhadinha ali na documentação e era isso. Do meu ponto de vista, gente, eu vou provar e vou mostrar por quê. Isso não funciona, tá? Porque, vamos supor, eu entrei hoje numa empresa. Se entrar, a primeira coisa, eu quero dar uma olhada no PGR dessa empresa. E aí eu fiz o quê? Eu abri lá o inventário de riscos. Tá? E aí lá no inventário de risco, lá vamos supor que ele foi feito por setor e tem lá os riscos daquele setor. O que você vai olhar lá no inventário? Você vai abrir o inventário de riscos para olhar e analisar quais são os riscos que tem naquela empresa? É isso? Aí você vai ver lá o nível de risco para analisar se é grave ou não. E como você sabe se aquela informação está atualizada? Ou até se ela está correta? Você já estava na empresa quando ele foi elaborado? Se você está entrando agora e o PGR já existe, não, né? Então você não sabe nem quem fez, como que foi feito e nem se aquelas informações realmente elas são fidedignas, né? E nem se estão atualizadas. Daqui a pouco já mudou, daqui a pouco tem um risco lá altíssimo numa máquina e aquela máquina já foi até adequada. Ou pior, tem lá um risco de uma máquina, um nível de risco pequeno, ao longo do tempo foram removendo as proteções, o sensor parou de funcionar, então vamos tirar já que não funciona. O risco já não é mais tão pequeno, aquele equipamento já não é mais adequado, mas no PGR diz que sim. Aí vamos supor, dá um acidente, uma pessoa se machuca feio naquela máquina, você vai simplesmente usar a justificativa que no PGR dizia que não era um risco? Você vai dormir com essa consciência de que você viu lá no documento, simplesmente achou que não era um risco? Eu, particularmente, não conseguiria, eu não aceitaria isso, tá? Então, esse é um dos maiores erros que eu percebo nas pessoas quando elas entram na empresa e elas querem fazer
um sistema de gestão, tá? O que eu sempre recomendo, que é o que eu falo para os meus alunos lá do mapa do TST diferenciado, e o que eu ensino no mapa do TST diferenciado. Primeira coisa que a gente faz quando a gente entra numa empresa é conhecer a empresa, conhecer os processos, como é que funciona, como é que é o maquinário, essa peça entra aqui e sai aonde? Eu sou de logística, tá? Onde é que fica, onde é que tá as prateleiras? Tá, esse material vai daqui e vai para onde? Onde é a expedição, né? Ou é uma obra, qual parte da obra que estamos, o que vai ser feito, o que não vai ser. Independente da área de atuação, a gente tem que conhecer a empresa, né? A gente tem que saber o que ela faz. Quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o processo produtivo, mais a gente vai ter uma noção dos riscos que realmente existem naquele lugar. E aí você vai conseguir olhar o seu PGR e ver se realmente ele representa a realidade da empresa. Então não adianta inverter, não adianta fazer isso ao contrário, querer olhar a documentação primeiro e depois querer conhecer a empresa. E eu digo isso para vocês por experiência própria. Eu entrei uma vez numa empresa, já tinha tido uns 2 ou 3 técnicos de segurança do trabalho antes de mim, mas nenhum tinha ficado mais de 30 dias na empresa, tá? Quem é que faz alguma coisa em 30 dias? Não se faz nada em 30 dias. Então a empresa não tinha sistema, não tinha gestão nenhuma de saúde e segurança do trabalho. E era uma área que eu nunca tinha atuado. Eu não fazia ideia nem de como funcionava aquele serviço. E eu entrei e eu fiz a mesma coisa que a maioria faz. Deixa eu ver o que tem. Aí eu olhei e eu vi que tinha até o PPRA, né? Tava válido, até porque a empresa era nova, né? Então a Receita tinha feito, existia um PCMSO, sim. E aí, eu vi que tinha isso, né? Eu resolvi fazer um levantamento dos treinamentos. Perguntei para a menina da RH quais são os treinamentos, estão em dia, não estão, né? Enfim, ela não sabia, essa informação ela não tinha. O que eu fiz? Eu peguei ali com ela disse, tem uns certificados aqui, eu peguei aqueles certificados de mais de 300 funcionários e comecei a separar e botar numa planilha os treinamentos que cada um tinha. Só que era um ramo, uma empresa que eu não conhecia. Eu comecei a ver aquela documentação, o próprio PPRA, comecei a ver ali os certificados de treinamento, e eu ficava olhando, por que uns têm esse treinamento e o outro não tem, se é a mesma função, né? E começou a aparecer algumas palavras, assim, de alguns equipamentos que eu não conhecia, eu não fazia ideia. E aí, quando vi, eu tava perguntando, mas o que eu implemento? Mas o que é isso? Mas o que é aquilo? E eu não conseguia entender, primeiro, a documentação que lá existia, e muito menos eu não estava conseguindo definir se os treinamentos, se eles eram adequados à realidade, né? E se estavam válidos ou não, porque eu não conseguia entender qual era a necessidade de treinamentos que cada função tinha. Até porque nós tínhamos lá, por exemplo, várias pessoas com a mesma função, mas que eles eram, digamos assim, de setores diferentes. Por exemplo, auxiliar de produção, tá? Tem lá 200 auxiliares de produção, só que metade trabalha com um certo produto químico, trabalha fazendo uma coisa, e os outros lá trabalham fazendo outra bem diferente. E isso diferenciava que alguns precisavam de um treinamento de uma certa forma e outros precisavam de outro treinamento, tá? Para ser mais fácil de explicar, gente, era uma empresa da área florestal, tá? Então, tinha alguns, por exemplo, que trabalhavam com moto-roçadeira, então eles precisavam ter o treinamento de moto-roçadeira. Tinha uns que trabalhavam lá fazendo aplicação de fotossanitários, né? Os herbicidas, né? Enfim, né? Fungicida, né? Enfim, chamem, né? Cada um chama de uma maneira. Então, precisava de outros treinamentos, outros equipamentos de proteção individual, né? E outras medidas preventivas, e para os motorroçadeiros outros, para os que faziam tal atividade eram outros, ou que tinham os que operavam certo tipo de máquina, tem os que operavam outro tipo de máquina, e eu não sabia nem que máquinas eram essas.
Eu não sabia que era um trator esteira, eu não sabia que era isso. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha trabalhado isso. Eu acho que eu já era uma profissional experiente, mas não nessa área. Então eu comecei aí eu fui percebendo que, como eu não conhecia a atividade, eu não conseguia nem determinar se os treinamentos estavam adequados ou não. E aí eu percebi o erro que eu estava fazendo, querendo organizar a documentação sem ter o conhecimento, mesmo que nem tão profundo, mas ter o conhecimento do que a empresa que eu trabalhava fazia. E como era frentes de serviço, não estava tudo concentrado no lugar só, eu não tinha como simplesmente levantar da minha sala e ir lá e conhecer, né? Então, o que eu fiz? Que é o que eu ensino lá no mapa do TST diferenciado. Então, eu peguei, larguei tudo isso, ó, quer saber, ó, vou guardar tudo isso, vou deixar isso aqui para depois, e eu vou fazer o quê? Chegava lá, tinha um supervisor, né, tinha um líder, né, enfim, o pessoal da qualidade. Ah, você vai lá para tal frente de trabalho? Beleza. Posso ir contigo? E ir junto. E ela ia fazendo perguntas. Tá, mas o que é isso? Ah, não, é isso, mas e por quê? Mas e como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? E aí chegava na frente de trabalho, primeiro observava bem como que era realizada a atividade. Aí, se tinha alguma coisa que eu achava que estava meio assim, ou que eu não tinha entendido bem, eu perguntava, tá? Por que vocês fazem assim? Né? Por que fazem assado? Foi uma dessas que eu descobri que alguns removiam a válvula do respirador PFF2 para respirar melhor, né? Na hora eu simplesmente achei que era brincadeira, mas para que era sério mesmo. Então eu comecei a observar e comecei a entender a atividade. Claro que chegou num nível que às vezes eu olhava assim pro pessoal, olhava a muda e já dizia, ó, essa muda aqui tá precisando adubar, né? Já tá vendo aqui os sinais de que ela tá precisando de adubo. Mas no começo eu fui aprendendo ali o básico, aí no momento que eu fui entendendo o que a empresa fazia, ele falava, vamos fazer corte químico. Gente, o que é corte químico? O que eles vão fazer? Será é um produto químico que corta a árvore, alguma coisa, sabe? Eu não conhecia essas nomenclaturas, né? Enfim, não tinha ideia de que era a atividade. Então eu fui lá na frente de trabalho, conversar com as pessoas, observar a atividade, aí fui conhecer os equipamentos. E depois de tudo isso, eu voltei e aí eu comecei a organizar a documentação. Aí eu vi que PPRA tinha muita informação incorreta, atualizei PPRA, criei os procedimentos, verifiquei que tinha muito trabalhador que precisava ter certos treinamentos que eram obrigatórios, né, de NRs que não tinham, né, outros tinham assumido certificados, né, enfim, aí depois eu descobri que alguns nunca tinham feito aquele treinamento, mesmo vindo de outras empresas, trabalhando há muitos anos com isso, não tinham feito. Então, aí que eu comecei a organizar, né, e colocar a casa em dia, né? Comecei a organizar, então, de primeiro com as maiores necessidades, até chegar no nível que a gente já pegava mais lá no detalhe, né? Desde ensinar a liderança a fazer os DDS, como eram frentes de trabalho, era eles que faziam o próprio DDS com as equipes, né? A organização própria ali no canteiro, né? Na área de vivência, né? Como é chamado, tudo, tá? Fazer até desde os treinamentos obrigatórios até o treinamento de proteção respiratória, né? Treinamento de uso de EPI, né? Tudo, gente, aos poucos, conforme o nível de urgência, digamos assim, tá? Quanto tempo eu levei? Eu levei 1 ano, né? Do momento que eu entrei nessa empresa, uma empresa com quase 400 funcionários, levei 1 ano para não só colocar em dia, mas realmente implementar um sistema completo de gestão. E aí, de 3, 4 acidentes que nós tínhamos todos os meses, quando eu saí de lá, estava mais de 1 ano sem ter nenhum acidente com afastamento, só pequenos incidentes. Isso sim, então, a gente não... É difícil até a gente eliminar tudo e não ter nenhum incidente. Até porque os incidentes, eles estão lá na base da pirâmide. A gente trabalha neles para que eles não virem um acidente, né?
Então foi isso que eu fiz, comecei a trabalhar também ali na base da pirâmide e fazer o sistema funcionar. Além de, é claro, colocar todo mundo empenhado nisso. Qual foi o resultado? Redução drástica de acidentes. Tivemos lideranças que viraram verdadeiros palestrantes, fazendo DDS, né, e passando orientações de segurança para sua equipe, coisas que eles não sabiam fazer, não tinham esse costume. E qual era o resultado? Qual foi o outro resultado também? Não tivemos mais não conformidades do nosso cliente nas auditorias que tinham, né? Começou a um nível que nós tínhamos lá a auditoria, eles já nem, digamos, já estavam tão confiando que estava tudo certo, que já não era olhado mais, assim, as coisas assim, com aquele olhar profundo, sabe? Que quando a pessoa, o auditor chega e sabe que vai achar alguma coisa e já vai com gosto, não. Eles já chegavam lá super tranquilos, não, eu sei que tá tudo certo, eu só vou dar uma conferida aqui para ter certeza, né? Enfim, para mim preencher o formulário, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. E deu, acabou-se as não conformidades também nas nossas auditorias. E tudo isso por quê? Por uma implementação de um sistema de gestão de SST. Tá aí a importância. E foi baseado nessa experiência, que daí eu peguei essa experiência que eu tive nessa empresa e implementei em outras que eu passei depois. E foi exatamente isso, né? Esse método que eu criei, que funcionou para mim, e depois eu testei em outros ramos de atividade, né? Depois eu voltei a trabalhar em indústria automotiva, né? Enfim, e tive os mesmos resultados também. E esse método todo que é o que eu ensino lá no mapa do TST diferenciado, inclusive, né? Eu usei a minha própria experiência, né? Então eu sei que dá certo, porque eu criei, testei e usei. E quando eu digo criei, gente, sistema de gestão já existe, né? Mas eu criei o meu jeito de fazer, eu desenhei realmente um passo a passo, até porque eu acredito que o óbvio precisa ser dito, né? Então foi criado um passo a passo lá, desde o óbvio, né, até a conclusão de toda uma implementação e tu manter isso ali no teu dia a dia, lá no mapa do TST diferenciado. Se você não é aluno, porque eu vi que entrou vários alunos aí, não perca a chance, já vai agora lá, vai lá no link da minha bio, não tem turma aberta agora, tá? Mas vai lá no link da minha bio, te inscreve na lista de espera, que você vai ser o primeiro a saber quando abrir vagas para a próxima turma. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? E nem é eu que estou dizendo isso, são os alunos que dizem, tá? Pode até perguntar para eles, tá? Não é eu que digo, é eles. Então vai lá, entra na lista de espera, te inscreve lá, com certeza você não vai se arrepender, tá bom? Então não esqueçam, toda terça-feira, às 20 horas, nós temos uma live com um assunto diferente, tá? Essa é a nossa última live do mês de fevereiro, tá? Como sempre, eu vou divulgar aí a live do mês todinho, de março, já antes de terça-feira, vocês já vão estar sabendo quais vão ser os assuntos de março. E caso você tenha um assunto que você queira muito que eu fale numa live, que é um tempo que a gente tem muito maior do que um story, né, e um vídeo curto, pode me mandar lá no direct a tua sugestão, tá? Que eu vou colocar ali junto com os outros assuntos que eu já tenho ali que foram sugeridos, tá? E a gente pode estar aí sim falando sobre esse assunto que, se for dentro aqui do nosso objetivo, né, que é a saúde e segurança do trabalho, a gente fala desse assunto sim. Tá bom, gente? Então, eu vejo vocês na próxima terça. Até mais!